Olá pessoal, bem-vindos a mais um Ponto Contraponto. Desta vez nós vamos falar de Fotoku no Guide. Fotoku no Guide, eu espero ter falado o nome certo deste anime. Na verdade é a primeira vez que a gente vai falar de um ecchi aqui no Ponto Contraponto. E já falando que este é um ponto que tem muita coisa pra falar, então eu vou falar de cada coisa de uma vez pra não ficar confuso pra vocês. Começar a falar da animação porque realmente não tem muito o que eu comentar. Existem alguns erros aqui e ali, mas na maioria dos casos a animação é bem ok. Sobre a sinopse, eu acho até interessante para um ecchi você se passar no mundo de RPG. Basicamente nós temos um personagem que é um guerreiro e ele é basicamente o guardião de uma vila. Nessa vila, ele quer se aposentar. Só que se ele se aposentar, a vila vai ficar em perigo. Então ele está procurando um sucessor. Nisso aparece uma garota de artes marciais que ele vai ensinar a como atacar monstros. Nisso, os dois vão para uma floresta e lá aparecem slimes, que basicamente neste universo são aqueles inimigos fraquinhos dos jogos de RPG, sabe? Aqueles lá de nível 1 que você consegue derrotar facilmente para depois derrotar mais inimigos maiores e mais fortes. A garota de artes marciais vai lá atacar um slime e o slime entra entre os peitos dela e nas partes dela. E daí ela fica chorando, pelo que parece, e corando, só que é tão confuso e eu não sei se ela tá gostando ou se ela não tá gostando, mas no melhor dos casos foi algo fetichista de slime, que eu sei que isso existe, gosmas femininas, gosmas masculinas, eu sei que existem pessoas que têm um fetiche por isso. Este é um ecchi, como eu já disse antes. Vocês podem falar que isso é frescura minha, mas eu realmente não gostei dessa cena. Pareceu muito forçada e desconfortável. Depois disso, ela vai lá lutar contra um urso. E o protagonista fala que o urso não tá atacando ela porque ela soltou algum feromônio e isso fez o urso ficar calmo e o urso começa a lamber ela e daí eles derrotam o urso. Um pouco confuso. Depois eles voltam lá pra vila e aparece uma garota baixinha verde. E ela basicamente é uma das aquelas garotas que tem as poções e são pra curar o time nos jogos de RPG. Ela fica também como uma possível sucessora dele e eles vão mais tarde na floresta de novo. Acontece uma gag constante neste episódio onde a garota pequena fica chamando o protagonista de pervertido, mesmo ele falando que não se interessa nela por ela parecer jovem e parecer uma criança. E vamos falar disso mais tarde. A garota de artes marciais tenta derrotar slimes de novo e ela não consegue. E acontece a mesma coisa que no primeiro episódio, só que dessa vez é mais rápido e não tem tanta coisa que seja tão ruim quanto a primeira cena. Mas ainda tá aqui, ainda acontece no episódio. Depois disso aparece um slime gigante, que é algo até legal de colocar neste anime, porque nos jogos RPGs realmente tem os inimigos gigantes, que na maioria dos casos é algo provavelmente preguiça do programador, ou para mostrar existe essa variação deste inimigo, só que maior e mais forte, agora você vai ter que derrotá-lo. Mas a minha felicidade ao ver este ecchi cai totalmente para baixo quando o slime pega a garota pequena, puxa para cima e a saia dela vai para cima e aparece lá. Só que censurada, claro. Tem censura em todo o anime, basicamente, pelo que parece, então a gente não vê nada, só que é explícito o que acontece. A garota cai, eles derrotam o slime e eles voltam lá para a vila. E a garota pequena na vila revela ter 15 anos. Então, o protagonista fala que apenas vão recrutar pessoas de 18 anos a partir de então. Olha, eu sei que no Japão já teve, eu não sei se ainda é, maioridade penal com 14 anos, mas o próprio anime fala que é errado isso e ter personagens menores de idade já em algo mais 18 sempre vai ser algo controverso e aqui não é diferente. Eu não acho que era necessário você ter aquela cena com a garota de 15 anos. Eles poderiam simplesmente ter feito lá
algo com menos implicações e que não fosse com ela, e daí depois ela ter revelado que seria um pouco melhor que isso. Mas não, a gente tem que ter aquela cena lá dela sendo jogada e aparecendo lá censurado. Isso é tão errado e, de novo, vocês podem achar que é frescura, mas eu não acho que essas coisas são certas. Eu fiquei desconfortável e confuso quando isso foi revelado no episódio. E é infeliz porque existem pontos positivos aqui. Existem gags interessantes que apareceu nesse episódio. E eu dei algumas risadas com essas gags. Só que nenhuma delas envolvia o Ed. Foram só coisas fora disso. E o Ed em si, fora essas cenas peculiares que eu acabei de comentar, eu achei muito forçado. Tem muitos close-ups, muitas cenas que obviamente é fanservice, só que eu acho isso mais chato do que interessante. Eu não sei dizer se eu recomendaria ou não esse anime pra alguém. Ele tem alguns pontos positivos, só que ao mesmo tempo tem essas duas cenas que eu comentei que basicamente me fazem não querer ver mais o anime, porque ele tem tantas implicações que parecem não terem sido pensadas por quem estava fazendo o roteiro e animando que me deixam desconfortável e com um mau pressentimento do que pode ser os próximos episódios desse anime. Por ser algo controverso, eu vou ter que fazer uma coisa que eu nunca fiz no meu ponto antes. Eu vou perguntar pra audiência: se vocês assistiram esse episódio do anime, que é o primeiro episódio, se vocês assistiram, falem aí nos comentários o que vocês acharam. Vocês concordam comigo ou não? Pois é, a coisa da maioridade é um pouco complicada. É engraçado, porque a gente não pensa como se tivesse maioridade tão baixa aqui no Brasil, mas nós literalmente temos. A maioridade, nesse sentido, no Brasil é 14, e aí 14 a 18 é um crime de aliciamento. Só que, na prática, você está basicamente dizendo que a pessoa é maior com 14, porque para aliciamento você tem que provar que a pessoa foi coagida. E por isso que é uma coisa tão ruim, porque você acaba liberando para as pessoas fazerem esse tipo de coisa, porque senão você tem que provar algo que quase nunca é provado. No Japão, até onde eu sei, é 14 anos e até 17 anos você só pode fazer com alguém da sua idade, o que não quer dizer que não haverão ataques mesmo assim, mas existem práticas que provavelmente não deveriam ser legais, mas que são tecnicamente legais. A coisa que você vê muito em anime, o cara é mais velho e é rico e se encontra com garota estudante. Aquilo acontece de verdade. Porque na prática, se ele não tocar nela, segundo ela, não aconteceu nada. Então você pode ter um serviço inteiro dedicado a isso. É bizarro, é muito bizarro. Como eu disse no meu ponto, o grande problema é essa quebra de tom, em que eles acham que, eu faço uma piada, e não importa que a piada foi feita e a piada tem consequências e, como você disse, tem coisas que são insinuadas ali. É pra você só ignorar todas as insinuações porque é uma piada. Na melhor das hipóteses, é a cultura lentamente caminhando para uma posição em que eles não vão deixar as pessoas fazerem esse tipo de coisa mais. Você começa dizendo que isso não deveria ocorrer, mas você ainda faz, e aí outras pessoas que veem isso começam a notar que não deveriam fazer, então fazem menos até que não façam mais, e aí eventualmente se passa não de 14 ser a questão, mas de 16 e depois de 18. É até meio notável isso, porque a garota tem 15 anos. Eu não sei por que eles colocariam especificamente 15 anos se 14 é a coisa marcada como sendo criança. Então, na melhor das hipóteses, isso é a cultura aprendendo a não fazer algo assim e, entre aspas, deixando a piada pior de lado, mas ainda fazendo algumas piadas muito ruins que não deveriam ser feitas. Com alguma sorte, daqui a uma década, talvez isso tenha parado de ser feito. E é muito bizarro porque quando ela apareceu a primeira vez e ela fala, eu tô numa faculdade, não sei o que tal. Ele já não trata ela como se ele tivesse qualquer interesse, mas no mínimo deu aquela pequena noção de, esse anime é pra ser eti, então nós não vamos envolver quem não deveria se envolver em situações eti. Mas o tipo de pessoa que vai pensar no limite da lei não está realmente interessado em se deveria acontecer ou não.
Você comentou a animação, o que eu notei muito é que tem alguns momentos de animação mais básica. Tem vários truques que são usados. O design ser um pouco mais cheio de detalhes faz a audiência, quando a tela tá parada, ficar vendo os detalhes mais do que notar que a tela não tá se movendo. Mas mesmo assim, dá pra você notar que volta e meia tem a cara dele parada totalmente no perfil, pra ninguém ter que desenhar um segundo olho. Você nota a quantidade, como você disse, de fanservice, que não era pra ser fanservice necessariamente. E de novo, eu cheguei a comentar isso no meu ponto. Se fosse outro mundo, se fosse uma coisa totalmente diferente, todas as pessoas são adultas e elas veem aquele tipo de coisa como só algo que acontece, tudo bem, seria totalmente fora e eu acho que não funcionaria porque o motivo de todo mundo querer essas coisas é porque são coisas especiais. Então por que você acharia normal que acontecesse com um monstro na floresta e só deixaria de lado? É um paradoxo que muitas dessas histórias acabam caindo. Se você quer que sexo seja uma coisa especial, ele não pode ser só uma coisa que acontece. E a Maga, como você falou, é um bom exemplo de como as personagens são desenhadas diferentes, porque aquilo não é um corpo de 15 anos. Ela claramente está sendo desenhada mais velha. Só que aí ela diz, eu tenho 15 anos, e isso é uma confusão imensa. Ela provavelmente não teria aquela altura, mas como a própria pessoa provavelmente acha que não é aceitável o que ele está fazendo, ela é desenhada mais velha. Então tem vários problemas desse que são falta de planejamento e falta de noção mesmo. Qual seria o problema se todas as pessoas envolvidas fossem mais de 18? Qual seria o problema se, em vez de termos só pessoas mais velhas ou mais novas, nós temos pessoas com tipos de corpo diferentes? Não seria um problema tão grande, mas acaba virando porque não se pensa esses detalhes. Mas eu acho que eu já falei demais. Veja o meu ponto no meu canal e eu espero que vocês tenham um bom 2023.